No sertão, existem dias que começam silenciosos demais, e é justamente nesses que a tragédia gosta de se esconder. O sol ainda nem tinha tocado direito o chão rachado quando Lampião despertou com aquela sensação de que alguma coisa ia dar errado. Era um pressentimento seco, áspero, igual ao vento quente que soprava do nascente. O bando estava acampado perto de um lajedo grande, daqueles que com qualquer passo, e a noite anterior tinha sido de tensão. Rumores de volante rondando a área, gente estranha passando por grotas que ninguém costumava atravessar. Lampião ajeitou o chapéu, respirou fundo e iniciou a conferência habitual das armas. Em volta dele, os cangaceiros despertavam devagar, cada um preso em seus próprios pensamentos. Entre eles estava Zezinho do Rosário, um dos mais jovens do grupo, rápido no gatilho, fiel como poucos e com um sorriso que destoava do ambiente duro em que vivia. Era o tipo de cabra que não tinha medo de nada, mas respeitava Lampião com devoção. E talvez por isso mesmo, naquele dia, a tragédia tenha escolhido justamente ele. O sol subiu depressa, queimando a pele e espalhando aquela luz amarela que deixa o sertão com cara de cenário de castigo. Lampião mandou o bando se mover em formação rápida, cortando por uma vereda estreita. A mata era baixa, seca, cheia de espinhos que arranhavam a roupa de couro. Todo mundo avançava atento, porque ali, naquele trecho, qualquer descuido podia significar morte. Foi quando o primeiro estalo soou. Um barulho abrupto, forte, seco, o tipo de som que nenhum cangaceiro ignora. Lampião virou o rosto de imediato e ergueu o mosquetão, o coração acelerando como tambor de guerra. Outro estalo. Mais um. E então, um vulto correndo atrás de uma moita de xique-xique. Lampião não pensou. Ele nunca pensava nesses momentos, apenas reagia. Como sempre reagira desde que se viu forçado a se transformar em guerreiro, justiceiro e chefe de bando. Puxou o rifle ao ombro, alinhou a mira em um movimento quase instintivo e apertou o gatilho. O tiro ecoou pelo sertão inteiro, espantando pássaros, levantando poeira, cortando o silêncio da manhã como lâmina quente. Mas o que veio depois não era o som esperado de um inimigo atingido. Era um gemido conhecido demais. Lampião arregalou os olhos quando viu a figura cair no chão. Correu até lá em passos largos, sentindo o corpo estremecer de pura incredulidade. O cangaceiro por trás do xique-xique não era um soldado da volante, nem nenhum inimigo emboscado. Era Zezinho. O rapaz tinha se afastado do grupo para tentar pegar água num pequeno óleo de água que só quem conhecia muito a região sabia encontrar. O estalo que Lampião ouvirá não era de arma. Era a cabaça quebrando quando Zezinho escorregou numa pedra. E a sombra rápida que se movia era o próprio cangaceiro tentando voltar ao grupo antes que sentissem sua falta. A bala tinha acertado o peito. Lampião ajoelhou ao lado dele, o rosto endurecido pelo choque. Zezinho arfava, lutando por cada fio de ar. Os outros cangaceiros se aproximaram correndo, atordoados, paralisados. Ninguém ousava perguntar o que tinha acontecido. Todos já sabiam. Zezinho tentou dizer algo, mas o sangue borbulhava na boca. A mão dele procurou a de Lampião, e o chefe a segurou, apertando com força. Nos olhos do jovem não havia ódio, nem cobrança, havia apenas tristeza. Uma tristeza quieta, como se ele soubesse que aquele desfecho sempre rondou sua vida de cangaceiro. Perdão, meu filho, foi engano, murmurou Lampião, a voz baixa, rouca, quase irreconhecível. Zezinho tentou sorrir, mas não conseguiu. Deu o último suspiro ali, no colo do homem que mais admirava. E então veio o silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, que parecia se espalhar pelo sertão inteiro. Lampião não chorava, mas a expressão dele era a de um homem esmagado, ferido por dentro, rasgado de um jeito que nenhuma bala inimiga poderia fazer. Mas o pior ainda estava por vir. Poucas pessoas sabiam que Maria Baiana, uma das mulheres do bando, era mãe de Zezinho. Ela entrará no cangaço justamente para proteger o filho, porque no sertão
Às vezes, seguir um bando era mais seguro que ficar vulnerável numa vila dominada por coronéis. Quando ela descobriu que o filho estava morto, foi como se o mundo tivesse desabado. Os gritos dela cortavam o ar como faca quente. Era um lamento tão profundo que até os homens mais brutos se afastaram. Maria Baiana se lançou sobre o corpo do filho, chorando como se quisesse trazer vida de volta na força da dor. Ela tocava o rosto dele, beijava a testa, apertava o peito já frio. Meu menino, meu Deus, meu Deus! Lampião ficou parado a alguns passos, incapaz de mover um músculo. Ele, que enfrentava o volante, coronel, jagunço e qualquer coisa que o sertão jogasse no caminho, agora estava diante de um inimigo que não sabia como encarar. A culpa. Maria Baiana olhou para ele com olhos vermelhos de desespero. Foi você. As palavras caíram como pedra na alma do chefe. Foi você quem matou meu menino. Lampião abriu a boca, mas nada saiu. Ele não tinha desculpa. Não tinha explicação que pudesse aliviar aquilo. Ele era o responsável. E isso o esmagava. Maria Baiana não o atacou. Não gritou mais. Não levantou faca nem arma. A dor dela era pior do que qualquer vingança física. Era o tipo de dor que cala até o mais valente. Ela apenas chorou, abraçando o filho morto. E Lampião, pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de desaparecer. O enterro de Zezinho foi improvisado. Uma cova rasa, coberta de pedras grandes para evitar animais. Os cangaceiros ficaram em silêncio o tempo inteiro, cada um carregando peso no peito. O sertão parecia maior, mais seco, mais cruel. Lampião segurou o chapéu contra o peito durante toda a despedida. Ele não pronunciou discurso. Não disse palavras bonitas. Nada seria suficiente. Depois do enterro, ele chamou Maria Baiana, mas ela não se aproximou. Andou alguns passos para longe e se sentou de costas, encarando o horizonte. Parecia esvaziada. Foi Corisco quem se aproximou do chefe. Capitão, a gente sabe que foi acidente. A senhora aí também sabe. O sertão é traiçoeiro. Basta um som errado e tudo muda. Lampião não respondeu. Apenas continuou olhando para o chão onde Zezinho estava enterrado. Corisco insistiu. O bando precisa do senhor. Não pode afundar agora. Lampião ergueu os olhos, e pela primeira vez o brilho feroz de liderança parecia menor. Ele estava abalado, profundamente, mas o sertão não perdoava a fraqueza, e ele sabia disso. Mesmo assim, um homem, por mais duro que fosse, ainda era humano. Hoje, Lampião disse, com voz baixa, hoje matei um dos meus. Corisco ficou calado. Não havia o que responder. O tempo passou devagar naquele dia. O sol se arrastava no céu como se fizesse questão de prolongar o sofrimento. Maria Baiana permaneceu afastada, sem falar com ninguém. O bando evitava tocar no assunto, mas não conseguia tirar a imagem da cabeça. Lampião tentava manter a postura, mas por dentro era outro homem. A culpa mordia sua mente, pesada, insistente, corrosiva. Ao final da tarde, ele caminhou até Maria Baiana. Sentou-se ao lado dela no chão seco, sem tocar nela, sem quebrar o espaço da dor. Depois de longos minutos, disse apenas: pode me odiar, pode me culpar. Tem todo o direito, mas eu juro pelo meu pai, que eu nunca quis o mal do seu menino. Eu daria minha vida antes de tirar a dele. Maria Baiana não olhou para ele, mas as lágrimas escorreram de novo. Eu sei, ela murmurou, com a voz quebrada, mas saber não diminui a dor. Lampião engoliu seco. Aquela frase o atravessou como faca. Em seguida, ela completou: só quero que você prometa que não vai deixar a morte dele ser em vão. Lampião respirou fundo, sentindo o peso daquela promessa se instalar em seus ombros. Prometo. E foi assim que ele se levantou, ajeitou o chapéu e encarou o bando. Hoje a gente perdeu um dos nossos, e foi por minha culpa. Mas isso não vai quebrar a gente. Pelo contrário, Zezinho vai andar com cada um daqui para frente. No que a gente fizer,
no que a gente lutar. Quem quiser ir embora, pode ir, mas quem ficar, vai honrar o nome dele. O bando, silencioso, apenas assentiu. E ali, naquele final de tarde pesado, Lampião percebeu que liderar não era apenas mandar, era carregar as dores também. Era assumir erros. Era seguir adiante mesmo quando o coração era um deserto. Zezinho se foi por engano, mas sua memória ficou. E o sertão inteiro, anos depois, ainda repetia a história daquele dia em que o mais temido chefe do cangaço enfrentou não a volante, não coronéis, não jagunços, mas a culpa. E descobriu que ela pesava muito mais que qualquer arma. Se você chegou até aqui, agora eu te pergunto, você acredita que Lampião mudou depois desse dia? Comenta aí o que você acha. Sua opinião ajuda muito a manter essas histórias vivas. E claro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos do sertão. Tem muita história ainda para contar e cada uma delas merece ser lembrada.